o que se diz da palavra carne, o que a Bíblia diz da palavra carne. Ela é muito rica em sinônimos e figuras. Em Gênesis 2:21, está escrito assim: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Carne aqui é a própria carne, o próprio corpo. Já em Gênesis 6:17, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que está cheia de violência, e eis que desfarei a terra. A palavra toda a carne aqui, são todas as animais que entraram na arca, desde a família de Noé, com os animais que ali ficaram naquele período de isolamento, pois estava acontecendo o juízo de Deus sobre a terra. Gênesis 9:4 também traz essa palavra, e vejam só: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Se tratando dos animais que deveria se alimentar, e deveríamos, os judeus, se alimentar de animal, porém não poderia comer carne com sangue. E ali fala da carne, essa palavra agora usada, carne, é a própria carne dos animais, né? A carne da alimentação, hoje um churrasco, né? Muito bom falar disso, um churrasco, um pernil assado, um frango, essa mesma carne em Gênesis 9:4. Pulando lá para o Novo Testamento, Jesus falando, disse assim: e disse, portanto, deixará o homem, o pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Aqui em Mateus 19:5 não está dito que juntaria o corpo e seria um outro corpo, uma outra carne, não. Aí essa palavra carne está prefigurando a total união do marido e mulher, o seu relacionamento, que não era pecado as suas relações sexuais, por exemplo, porque é uma só carne, então eles iriam satisfazer-se. Essa palavra carne aqui denota a união do casal e a liberdade que eles têm entre eles. Em João 6:63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse Jesus, são Espírito e vida. Aqui a palavra carne já tem uma outra conotação, é uma conotação figurada, exatamente se tratando dos desejos carnais que agora temos. Depois que entrou o pecado no mundo, nós ficamos, vamos dizer, sujeitos a esses desejos. Eles estão em nós, estão inseridos na nossa própria carne, no nosso próprio ser. São desejos na alma, da vontade do homem para o pecado, da vontade do homem para pecar, e nós lutamos contra isso. Nós desejamos, mas no entanto o Espírito Santo, ele está em nós, nos ajudando as nossas fraquezas, para que nós não venhamos cair em tentação. É aquela parte do homem que deseja as coisas erradas, as coisas que não é de Deus. Algumas coisas até não são ruins, mas no entanto não é tempo certo. Por exemplo, o sexo fora do casamento. O homem deseja, mas no entanto está fora do casamento. O jovem está fora do casamento, não pode praticar, enquanto que para o casal são ambos uma só carne, não é pecado. Mas em outra situação, em outro tempo, é pecado. Por exemplo, para o solteiro, tem muitas coisas que não são, mas no entanto o próprio Paulo, ele se tratando desses desejos, ele falou assim: todas as coisas me são lícitas. Se eu desejar, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em se tratando dos desejos que se parte do coração do homem, da carne do homem, há muitas coisas que são lícitas, mas nós não podemos deixar dominar por nenhuma delas. Até as coisas que podem ser boas, mas no entanto o desejo em si, o desenfreado desejo para a prática, se torna pecado e é carnal, é carne. E o homem que vive nessa prática é carnal, leva-se até o nome de carnal. Então carne aqui é aquele desejo para, vamos dizer, se afastar das coisas de Deus, coisas espirituais, que é o que vivifica, para nós irmos para as práticas carnais, os desejos, praticar desenfreadamente os desejos carnais. Romanos 8:8, o próprio Paulo falando: portanto os que estão na carne não poderão agradar a Deus.
É o mesmo sentido do versículo anterior. Os que estão na carne, aqueles que vivem praticando desenfreadamente os seus próprios desejos carnais, estão presos a ele. Eles não podem agradar a Deus, não tem força, as pessoas que não aceitaram Jesus, ou mesmo aquelas que aceitaram, mas ainda é carnal, eles não se entregaram totalmente à oração, ao Espírito Santo, não deixaram que o Espírito Santo venha fazer uma obra na sua vida, eles não podem agradar a Deus. Tem alguns até que buscam agradar a Deus, no entanto, dá vazão à carne, dá vazão aos desejos carnais, ao desejo da carne. Nesse sentido, carne são esses desejos desenfreados que há no nosso coração, na nossa vida. Já em Filipenses capítulo 1, verso 22, diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Aqui é bom. Carne nesse sentido, viver na carne é o próprio ser humano, é o estar aqui e não viver, não partir para outra vida, não morrer e estar com Cristo. Mas esse próprio viver como nós estamos, nós vemos uns ao outro, isso é o que Paulo fala, viver na carne. Aqui não é ruim, aqui é bom, porque enquanto nós estamos na carne podemos adorar a Deus, podemos pregar o Evangelho, podemos evangelizar, ganhar as almas, fazer o trabalho de Deus, o trabalho dele crescer, orar pelos enfermos. Isso é viver na carne, nesse sentido, mas não nos desejos carnais. 1 João 4:2, nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então Jesus veio em carne, não que Jesus era carnal, não, ou que Jesus praticava as obras da carne, não, Jesus veio em carne, ele tomou a forma de homem, e na forma de homem foi obediente até a morte. Deus que abençoe a todos, no nome de Jesus.